Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 3. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 8 e 9. Gênesis, capítulo de número 3, versículos 8 e 9. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Amém? Tome seu assento. Eu acabei de ler um texto, irmãos, onde tem um relato bíblico desde a criação. A Bíblia mostra que Deus, Ele é o Criador. Ele é aquele que trouxe à existência aquilo que não existia. É um Deus que cria do nada. A ciência diz que para tudo existir, precisa-se ter algo antes. Não tem como criar alguma coisa do nada. Mas quando nós lemos a Bíblia, diz que a palavra aqui hebraica é bará, Deus cria do nada. Deus não precisa de situações favoráveis para trazer uma realidade que nós precisamos. E o texto que nós estamos lendo aqui traz uma mensagem dizendo que Deus tinha dado uma ordem ao homem para ele não comer do fruto. No dia que ele comesse, ele iria morrer. O diabo, como sempre, tentando destruir o que Deus criou, ele engana, ele usa palavras que são bonitas a um primeiro momento, mas que levam à morte. O texto diz que esses que estavam aqui, eles perderam a direção e desobedeceram a Deus. E quando você desobedecer, no momento que acabar o ato de desobediência, você se recordará que tem um Deus. Todos nós, quando estamos indo em direção ao pecado, às vezes estamos cegos. Mas quando acabamos de pecar, a voz grita: que crentinho bom você é. Ou não é assim? Aquela voz vem: tu não é crente não? E aí acontece algo que a gente tem que orar para que a gente possa entender nesse dia de hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9, versículo 23. Porque Deus, Ele nos dá o direito de escolha. Lucas capítulo 9, versículo 23. Porque tem muitas pessoas que dizem que o homem não tem como escolher. Aqui nós vemos um texto que Jesus diz algo que nós temos que refletir. Ele vai dizer: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Isso mostra que eu e você temos o direito. Deus não criou fantoches. Todo mundo sabe o que é fantoche? Diga amém. Deus não criou bonecos. Deus criou pessoas. E Deus deseja ter com essas pessoas um relacionamento. Não é que Deus não pode te obrigar, mas Ele prefere que você escolha estar com Ele. Tanto que a palavra mostra que Ele diz que quem quiser vir a mim, você pode tomar a sua decisão nessa noite. E o texto que nós lemos, que eu quero frisar, é a pergunta de Deus para Adão. Muita gente está cometendo esse mesmo erro. Eu sempre me pergunto por que alguém que começa a pecar, ele se afasta da igreja, sendo que ele tinha que se aproximar mais da igreja. Quando você está doente, você não tem que não ir no hospital, você precisa ir para o hospital. Quando você está ferido, você tem que chegar mais perto do hospital. Algumas doenças, você chega no hospital e sai na mesma hora. Mas algumas você fica internado, outras você fica em isolamento. Porque cada doença tem um tipo de tratamento. E cada pecado tem um tipo de tratamento. Só que as pessoas, quando começam a errar, elas fazem o que Adão fez. Elas começam a se esconder de Deus. E a pergunta de Deus para Adão é como se Deus fosse onipotente. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 13, por gentileza. Porque a pergunta foi feita: onde estás? E quando nós lemos esse texto, a Bíblia diz: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes,
Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Escute aqui para mim, olhe para mim, escute uma coisa. Deus está vendo tudo. Quando Deus diz para Adão, onde você está? Não era que Deus estava perdido e não sabia aonde estava Adão. Mas Deus estava dizendo para Adão, veja aonde você está. A pergunta de Deus era o seguinte: Adão, aonde é que você se colocou? Adão, aonde é que você foi se esconder? Adão, aonde é que você foi andar? Adão, aonde você está nesse dia? E quando você pega o grego, por isso que era bom sempre todo mundo estudar alguma coisa, aieka, é uma palavra que significa onde está, mas não no ponto de localização. Essa palavra não significa onde você está fisicamente, ela significa onde você está moralmente. E eu queria perguntar para você, aonde você está hoje moralmente? Fisicamente está fácil, eu estou na casa de Deus. Fisicamente está fácil, eu estou na igreja. Mas aonde você está hoje moralmente? Aonde você está hoje espiritualmente? Aonde você está hoje psicologicamente? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós. O corpo está aqui, é verdade. Alguém está assistindo e sabe aonde está fisicamente. Mas aonde nós estamos moralmente? Que é a pergunta que Deus faz para ele. Aonde você está? Porque se nós não entendemos a pergunta, nós continuaremos perdidos. E existe uma coisa que você já ouviu esse ditado: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Só que para saber para onde vai e saber quanto tempo a gente chega, quando você pega o GPS, ele tem lá 2 pontos. Primeiro, aonde eu estou. O GPS não consegue dizer o tempo que você vai gastar para chegar num lugar, se ele não souber aonde você está. Ele tem que saber, você quer saber a distância do ponto a que ponto? E Deus estava dizendo para ele, olha, para continuar, você precisa primeiro identificar onde você está hoje. Não adianta eu achar que eu estou na casa de Deus, se a minha moral está fora da casa de Deus. Não adianta eu ter aparência de um homem de Deus, se o meu caráter não é de um homem de Deus. Não adianta eu falar com a minha boca palavras de quem crer em Deus, se dentro do meu coração eu não creio em Deus, porque senão eu não consigo sair do lugar que eu estou. A Bíblia vai dizer em Isaías 59, versículos 1 e 2. Coloca aí para a gente ler, por favor. Eis que a mão do Senhor, escute isso aqui, porque eu e você temos que ler e entender. Ela não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ela faz uma separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, eles encobrem o seu rosto de Deus, para que não vos ouçam. Existe dentro do tempo atual uma ignorância da parte cristã de se recordar que aonde eu estou moralmente vai alterar o meu contato com Deus. Deus perdoa todos os pecados, e não venha ninguém dizer que Ele não perdoa. Existe consequência para o pecado? Sim. Se alguém mata o seu filho hoje, mata, vai no juiz, o juiz fala, não, foi a primeira vez que ele matou, deixa ele solto. Você vai chamar o juiz de justo? Mas por quê? Foi só uma vez. Eu e você definimos que não é justo. A Bíblia diz que Deus, Ele é um justo juiz. Justo juiz. Ele não age injustamente. Ele não age de forma errada. Tanto que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele diz, olha, vocês não errem, vocês não se enganem, porque tudo que o homem planta, o homem vai ter que colher.
E nós temos que, nesse dia de hoje, fazer uma avaliação aonde nós estamos espiritualmente. Aonde você está moralmente? Está no paraíso? Porque ele estava no paraíso fisicamente. Escute o que eu estou lhe falando. Ele estava no paraíso fisicamente. E nós temos uma preocupação hoje de estar nos lugares fisicamente. Tanto é que a gente sai de um culto desse, a gente fala mal de pessoas. Tanto é que a gente sai de um culto desse, a gente trama mal contra algumas pessoas. Tanto que a gente está dentro da igreja e não adora o Deus que viemos adorar dentro da igreja. Tanto que nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não respeitamos a Deus. Tanto que nós dizemos que amamos a Deus, mas não se relacionamos com Deus. Aonde nós estamos nessa noite, nesse dia, né? Porque a gente acostuma fazer o culto à noite, toda hora fala à noite. Um sol desse eu estou falando à noite, é doido mesmo. Aonde eu e você estamos hoje? Vocês, aonde vocês estão moralmente? A pergunta de Deus para mim e para você hoje é assim: aonde você está moralmente, Valdomiro? Você está aí pregando a palavra, mas moralmente você está aí pregando a palavra? Moralmente você está dentro de uma igreja adorando Deus que você viveu com Ele todos os dias da semana? Ou você veio cumprir uma agenda para consciência dizer: eu fui no culto, eu fui na igreja, eu sou crente, hein? Porque Adão estava dentro, escute, dentro do paraíso. Mas ele não tinha mais alegria de estar no paraíso. Ele estava dentro do paraíso, mas ele não tinha mais prazer em passear pelo paraíso. Tanto que quando ele escuta a voz de Deus, o texto bíblico diz que ele se escondeu de Deus. Quantos estão aqui hoje escondidos? Achando que estão escondidos. Porque na verdade, quem se esconde de Deus, ao invés de se esconder de Deus, tem que entender: você está perdido. Porque Deus está te vendo. Só que Deus está perguntando para mim e para você: onde você está hoje? Aonde você está hoje moralmente? Aonde a sua fé está hoje? O que abala você hoje? O que tira você da certeza que eu nasci, morri, ressuscitei, estou vivo e que logo logo voltarei para buscar uma igreja santa, lavada e remida? Aonde está o nosso coração nesse dia de hoje? Para que eu estou aqui nessa manhã? Qual é a intenção do meu coração? Ok, eu estou dentro de uma igreja, mas aonde está a minha essência? Abra sua Bíblia, por gentileza. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, eu quero ler com os irmãos. Porque quando Deus chama ele, Deus está me pedindo para ele fazer uma avaliação de si mesmo. É muito fácil avaliar os outros, irmãos. Como é fácil. Como é fácil avaliar pessoas. Nós não conhecemos a história. Nós não sabemos onde nasceu, onde cresceu, o que vive. Mas quando nós olhamos, nós julgamos. Mas o texto é: aonde você está, Adão? E aí eu poderia fazer aqui uma interpretação para você entender. Onde você está, Juliana? Onde você está, Ronan? Onde é que você está, Pedro? Onde é que você está, Ronivaldo? Onde é que você está, Andréia? Onde você está, Rani? Onde você está, Sérgio, pastor Fernandes, pastor Hélio? Onde você está, Neia? Onde você está, Ederson? Onde você está, Juninho? A pergunta é direta. Não é cadê o irmão? Fisicamente não está aqui, eu já vi. Mas às vezes está aqui fisicamente, mas espiritualmente já morreu. E espiritualmente já está longe. E aí o texto de Apocalipse traz para mim e para você hoje: tenho porém contra ti uma coisa, que você deixou. E aqui nós temos que entender o que significa primeiro amor. Repito, porque como tem aqui, a gente, todo mundo que... Quem está casado aqui, levanta a mão. Quem está casado aí, levanta a mão. Todo mundo lembra da primeira vez que viu? Lembra? Acho que lembra. Lembra da correria? Lembra dos olhar? Precisa agradar.
arruma-se, põe a roupa melhorzinha, fala até melhor. Vai comer na casa da pessoa que gosta, come pouquinho, come educado. Uma fome danada, mas não quer dar má impressão. Aí come pouquinho. Isso se chama primeiro amor. Eu não vejo dificuldade. Às vezes eu faço conta, porque a gente namorou, e eu era muito primeiro amor, vamos dizer isso aqui, né, Dani? Eu saía de casa, pegava o ônibus, gastava 40 minutos, ficava 20 minutos na frente da escola, sozinho à noite, encostado numa árvore na esquina. Não tinha celular, não tinha nada, era parado, sozinho, esperando Dani chegar, pegava na mão, descia até o portão, deixava depois de 15 minutos andando, voltava para o ponto, depois chegava em casa. Mas que burro! Gastando dinheiro. Podia estar economizando. Não. O primeiro amor diz: eu tenho que aproveitar cada oportunidade para estar junto. E aqui diz que eu e você temos deixado Deus de lado. Ele não é mais o meu primeiro amor. Não é. Eu não me esforço mais para estar com Ele. Eu não me esforço mais para ler a palavra dEle. Eu não me esforço mais para orar e falar com Ele. Eu não me esforço mais para que as pessoas conheçam Ele. Aonde você está hoje? Aí ele diz assim: para de olhar para os outros, olhe para você. Porque eu tenho que pregar nessa manhã, não olhando para você, mas olhando para mim, porque a pergunta aqui ela é singular. Adão, aonde você está? Lucas, aonde você está? Fisicamente todo mundo sabe, mas moralmente, aí o texto diz que Deus tem uma coisa contra nós, que a gente está deixando o primeiro amor. Mas calma, não é o fim. Olha o que ele diz: lembra-te. E aqui fica fácil, irmãos, porque a gente lembra do que fez de errado. Para aí um pouquinho. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Existe um convite de Deus dizendo: Valdomiro, para hoje, olha onde você está. Moralmente, fisicamente todo mundo sabe onde você mora, mas moralmente ninguém sabe o que você faz onde você mora. Moralmente ninguém sabe aonde você trabalha. Fisicamente todo mundo sabe. Aí o convite de Deus é: Valdomiro, para um pouquinho, olha e volta. E ele não é para se recordar. Ali tem uma palavra que a gente tem que: volte a praticar. Escute que Deus está falando comigo, com você. Volte a praticar as primeiras obras. Vinha no culto de oração? Vinha. Por que parou? Vinha no culto de ensino? Vinha. Por que parou? Lia a Bíblia? Lia. Por que parou? Falava para todo mundo que agora era crente? Por que parou? Porque eu vou perdendo o primeiro amor. E quando perde o primeiro amor, não tem diferença se eu vejo ou se eu não vejo, se eu estou ou se eu não estou. Mas a pergunta para mim e para você nessa manhã é: aonde vocês estão, igreja? Aonde você está hoje aqui moralmente? E entenda uma coisa: não adianta ficar no lugar errado achando que vai dar certo. Não adianta ficar no lugar errado achando que vai dar certo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 21. Quem achou? Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar assim, ó? Eu creio, eu não creio. Eu quero,
Eu não quero. Eu vou me entregar 100%. Eu não vou me entregar 100%. E aí ele traz uma avaliação para tomar uma decisão. Porque quando Deus diz para Adão aonde você está, sabe o que Deus está falando? Se posiciona. Se posiciona hoje, seja verdadeiro. Se posiciona. É o que ele está falando para o povo. Se posicione hoje, tome uma decisão. E ele fala o seguinte: se Deus é Deus, sirva a Deus. Mas se Baal é Deus, sirva Baal. E olha o que o povo faz. Porém o povo eu não quero me comprometer. Na dúvida eu fico calado. Aonde você está hoje? Qual que é o teu ponto de referência espiritual nesse dia de hoje? Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 12, verso 30. Vamos ler. Jesus diz uma coisa: quem não é comigo, se decida. É isso que ele está dizendo? Não. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta. Porque tem gente que diz o seguinte: não, eu não estou fazendo nada, mas o fato de não fazer nada, eu já atrapalho. E o que mais tem hoje é cristão dizendo: eu não quero fazer nada. Cada dia que passa, tem alguém que é cristão dizendo: não me peça para fazer mais nada. Cada dia que passa, tem alguém que vem na igreja e diz: olha, eu quero vir, eu quero sentar, eu quero ouvir, eu quero levantar e ir para minha casa. Aí Jesus fala: você está me atrapalhando, porque eu não te chamei para isso. Eu te chamei para fazer alguma coisa. É engraçado que a gente não para de fazer nada que o mundo pede. O mundo diz, eu vou falar da minha época, que eu sou mais antigo. Na minha época eu tinha que estudar inglês. Uma pressão para estudar inglês. Aí depois chegou o espanhol. Aí alguns falavam: olha, será que esse negócio de mandarim vai dar certo? Hoje tem que falar Ni hao, ni hao ma. Tem que aprender a falar uma coisa chinesa. É uma pressão. E nós vamos fazendo o quê? Se adaptando às pressões do mundo. Mas tem um chamado de Deus dizendo: ei, onde você está hoje, espiritualmente? E aí, quando a gente não reconhece que escolheu o lugar errado para estar, a gente vai achar alguém para... Foi o pastor que o Senhor colocou ao meu lado que me atrapalhou. Estou só dando exemplo, hein? Obrigado por me ajudar tanto. Antes que eu esqueça. Às vezes eu esqueço de agradecer os irmãos, mas obrigado a todo mundo que me ajuda, amém? Aonde você está espiritualmente? Não, pastor, mas veja bem, porque nós vamos ter justificativa para dizer que não estamos fazendo nada por causa de alguma coisa. Mas por que quando eu cheguei na igreja eu queria fazer? Sabe o que eu sempre lembro de primeiro amor? É quando todo brasileiro chega aqui. Eles estão vindo sem documento. Eles estão vindo sem falar a língua. Vai lá no aeroporto e fala: não vai não, rapaz, você vai se dar mal. Vou não. Vai dar tudo certo. Não é assim? Mas você não fala o idioma. Não, eu aprendo. Mas você não tem documento, eu dou um jeito. Aí passa o tempo, ele chega aqui, ele tem documento, ele fala o idioma e ele está reclamando. E passou primeiro amor. Deus está me chamando e chamando você hoje para dizer o seguinte: aí, você está comigo ou está contra mim? Você está ajudando
eu ajuntar ou você está espalhando? Não, mas eu não estou fazendo nada. Quem comigo não ajunta, ele está dizendo o seguinte: quem está aqui dentro e não faz nada, você está me atrapalhando. Porque eu queria te usar. Eu queria que você fosse um instrumento meu nessa terra. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus 6, 24. Vamos ler? Ninguém. O que significa ninguém, irmãos? Quantas pessoas tem aqui do meu lado, irmãos? Não, eu queria que a igreja me ajudasse. Quantas pessoas tem aqui do meu lado? Ninguém. Ninguém. Isso é ninguém. Quer dizer que não tem nada. Quer dizer que é impossível alguma coisa estar aqui se não tem ninguém. Quando a gente chega em algum lugar, a gente diz assim: tem alguém? Aí alguém grita lá às vezes: tem ninguém não. Mas se não tem ninguém, como é que você está aí gritando? Ali está dizendo o seguinte: ninguém pode, nenhum de nós pode servir dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará, olha aqui, dedicará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Sabe o que é mamão, todo mundo? Dinheiro, riqueza. A Bíblia ensina eu e você conquistar, querer o melhor. Isso é uma coisa que Deus nos ensinou. Projetar. O homem é inteligentíssimo, você é inteligentíssimo. A gente começa a fazer uma coisa, dá errado, a gente começa a fazer outra, a gente vai tentando, não é assim? Temos capacidade de raciocínio. Mas ele diz o seguinte: você não pode servir. O que é servir? Obedecer ao dinheiro. E tem pessoas que estão obedecendo ao dinheiro. Ele já tem dinheiro para viver, mas ele vai deixar as coisas de Deus para ter mais dinheiro. Ele já tem dinheiro para conseguir, mas ele vai deixar Deus para ter mais dinheiro, porque ele não crê que o futuro dele está na mão de Deus. Então ele precisa construir para o seu futuro, porque Deus, o que ele serve, que é criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, não pode sustentá-lo amanhã. Então ele abandona Deus hoje para ele construir o seu futuro amanhã. Aí a palavra diz: ó nécio, se hoje te pedir a tua alma, o que tens? Para quem será o que tens? Aonde eu e você estamos hoje moralmente? Aonde estamos hoje moralmente? Valdomiro, cadê você? Aonde você está? Aonde você está hoje moralmente? Não, eu estou dentro do paraíso. Ok, mas você não está vivendo o que eu pedi para você viver dentro do paraíso. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, 15 e 16. Hoje Deus nos pergunta: vai continuar culpando as pessoas ou vai se posicionar? Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio. Sabe o que é isso? Não é que você tem que ser gelado, é alguém que reconhece aonde está. Eu estou errado, eu estou em pecado, eu estou andando ignorando Deus. É isso que ele está dizendo. Ah não, mas eu não faço nada ali. Não, não é isso não, interpreta direito, pelo amor de Deus. Vai fazer uma aula de exegese. Quem dera você reconhecesse quem é. Quem dera você soubesse que você está perdido. Quem dera você dissesse como filho pródigo: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou no lugar errado, eu estou fazendo coisa errada. Eu vou me levantar, eu vou me posicionar, eu vou ter que me humilhar, vou, mas eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer: ó pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas eu estou voltando para dizer: me aceita como um servo teu. Aí ele diz: você não é nem frio nem quente. Só que se você for morno, que é morno? Eu estou no paraíso. Fisicamente. Mas eu não estou mais no paraíso moralmente. Como
eu e você estamos hoje. De quem é a culpa? De Eva. A culpa é de Eva, não é minha. Mentira, a culpa é minha. Enquanto a gente culpa os outros, a gente fica no lugar errado. Quando a gente para de culpar os outros e cai em si, a gente fala, foi eu que tomei decisões erradas. Foi eu que escolhi sair de perto dele. Foi eu que parei de fazer a coisa certa. Mas Deus pergunta para mim e para você hoje: onde nós estamos moralmente? Aonde está a tua fé hoje? É no teu trabalho? É no teu pai? Tua herança? Aonde está a tua fé hoje? Aonde está a tua moral hoje? Qual é a tua base moral? Qual é a tua base de esperança? Pare de culpar os outros e se posicione em nome de Jesus. Ah, pastor, mas não tem problema nada. Abra sua Bíblia, eu quero tentar acabar já. A gente combinou também, eu falei para os irmãos, não podemos ficar passando muito do horário, né, irmãos? Não faz bem. Eu sei que tem hora que a gente quer ficar na igreja, mas nós temos que tomar cuidado para nós. Tem alguém esperando você, tem alguém esperando uma esposa, então a gente tem que se programar melhor. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Quem achou, diga amém. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, escute o que está dizendo o texto: no tempo em que os reis saem, chegou o tempo que os reis saem à guerra. Enviou Davi a Joabe, vai no meu lugar, e com seus servos, e a todos o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Arabá. Porém, Davi, rei, o tempo do rei ir para a guerra, porém Davi ficou... Deus está falando comigo e com você. Não era tempo de você estar onde você está. Aí Davi fica onde não era para ficar. Não se iluda, ficar em lugar que não é para ficar não vai dar certo. Sabe o que ele fez? Acabou com a sua família. Depois desse dia, acabou-se a família de Davi. Seus filhos tentaram lhe matar. Um filho estrupou a sua irmã. Não ignore o chamado de Deus hoje para mim e para você. Aonde você está moralmente. Pode fingir que está tudo bem. Pode ficar onde não é para ficar fisicamente também. Mas vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Só que tem um convite do Senhor para nós. Se você vai ler a Bíblia, nunca o homem foi a razão da nossa comunhão com Deus. Deus cria o homem peca, Deus vai atrás do homem. Sabe o que Deus queria que Adão respondesse? Pequei, recebi a tua ordem, não ouvi. Eva veio falar comigo, eu ignorei o que o Senhor me falou e eu pequei. Ali teria se... Hoje, se você quiser ir embora do mesmo jeito que você entrou, basta dar desculpa. O Senhor não conhece minha vida, o Senhor não sabe o que eu estou passando, mas eu te garanto que tem um Deus aqui, que tem um chamado para mim e para você, e se você se posicionar, você hoje recebe o que Ele trouxe para você. Só que é preciso tomar uma decisão. Sair da onde você está indo, que não vai dar certo. Pode ignorar, mas não vai dar certo. E aí Deus tem um chamado, e eu queria tentar finalizar, porque eu falei que ia tentar fazer isso. Abra sua Bíblia, João 3,16. Parece até brincadeira ter que ler João 3,16, porque todo mundo sabe de cor. Até as crianças sabem de cor João 3,16. Isso se chama o que nós não entendemos, irmãos. Ninguém aqui entende a graça. Eu não entendo, você não entende. Deu a ordem, Deus cria o homem, Deus dá a ordem, cria um paraíso, com tudo, para eles viverem à vontade.
e eles desobedecem. O que eu e você fazia? Não, aí não dá. Não tem como dar chance mais que essa. Eu fiz a comida, eu comprei as panelas, comprei o fogão, comprei o alimento, eu cozinhei, eu coloquei no prato, e ele jogou fora. E agora ele quer dizer para mim que está com fome. Se vira. Se vira. Mas Deus vai atrás dele. E naquele dia se cria um projeto. Visivelmente, porque diz o texto bíblico que o projeto já estava pronto antes do paraíso. Jesus diz: olha, vai nascer um aí que vai pisar a cabeça da serpente. Aí João escrevendo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. A gente não está chorando por mortes? Deus no céu. Vocês acham que é doloroso ver as mortes? É. Quem aqui não se acaba? Eu como pastor, peço até desculpa, porque fui visitar os irmãos, chorava mais que os irmãos. Fui visitar a Pitanga, quando vi Pitanga, quando vi visitar o Rafael na madrugada, quando cheguei aqui o Rafael não fala nada. Vamos abraçar e ficar aqui chorando. Aí a Bíblia diz que Deus, o Criador, Ele querendo ajudar eu e você, querendo ajudar eu e você, pega o seu filho, manda sobre essa terra, e esse filho vai numa cruz, e esse filho recebe tanto pecado, que a Bíblia diz que Deus não pode compactuar com o pecado, e por frações de segundos, de milésimos, existe uma ruptura, e Cristo grita: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa de você, por causa de mim. Para quando eu e você pecar, ter ali um consolo. Porque Ele é a causa de você estar aqui. Mas a pergunta é: aonde você está hoje espiritualmente? Aonde você está hoje moralmente? E o que eu gosto de Deus, desse amor de Deus, é que quando Jesus veio, Ele não veio com o discurso: eu vim apontar o dedo, não. Ele disse: olha, eu vim para procurar Adão, eu vim buscar, e eu vim salvar quem estava e quem está. As irmãs sabem, e as irmãs vão entender o que eu estou falando. Às vezes nós estamos dirigindo com a mulher, e a mulher fala assim: você não está pegando a estrada errada, não? O que a gente fala, irmãos? Fica quieta. Quer dirigir? É só eu que falo isso? Você quer dirigir? Vem para cá. Tá estranho, hein? Nós nunca passou aqui. Quando eu penso que não estou perdido, quando eu acho que está tudo bem, Ele vai falar o que Ele disse para Jerusalém. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os pintinhos. Quem nunca teve o privilégio de ver isso, me sinto muito. Pegue aí e vá numa roça. Eu cresci ali na fazenda. Irmãos, a galinha vê um perigo, ela sai fazendo assim, ó. Você olha de longe, você só vê uma galinha. Mas às vezes tem 5, 10, 15 pintinhos. E eles são inteligentes. Fica quietinho. Lá no fundo você escuta aquele assim, ó. Perigo. Aí Deus olha para mim, para você e fala:
Quanto tempo faz que eu estou tentando te proteger? Quantos dias faz que eu estou te perguntando, onde é que você está? Para você se posicionar. E eu te esconder do mal, do pecado, da ira. Eu agradeço porque ele continua procurando. Não foi isso que ele falou? Para a mulher samaritana? Eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Os que reconhecem o que são e aonde estão e adoram o Pai em espírito e em verdade. Um dia, 1 Reis 19, Elias se escondeu. Lembra de Elias? Elias, irmãos, caba macho. Quem vai atrás de Elias? Sempre ele. Já percebeu? Sempre Deus atrás. Você já ouviu aqui? Escute, você já ouviu o que eu estou falando aqui? Mas Deus está falando para você de novo. Aonde é que você está? Ô Elias, o que é que você está fazendo aí dentro, meu filho? Sempre tem desculpa. Só ficou eu. Às vezes dá uma sensação assim, não dá? Parece que só eu estou vendo. Parece que só eu quero bem. Parece que ninguém vê. Aí Deus fala, não meu filho, é que você não está vendo. Mas tem mais de 7.000 aí. Vai, sai daí. O que é para você fazer, eu não vou fazer. A casa que você frequenta, eu não entro. O lugar que você trabalha, eu não trabalho. Mas Deus te colocou lá naquela casa, lá naquele trabalho, lá com aquele amigo, para você ser uma referência do poder e do amor de Deus. Mas aonde está você? Aonde está você? Fiquemos em pé. Adão estava no paraíso, mas não tinha mais comunhão. Será que você está aqui e não tem comunhão com Ele? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Hebreus 3,15. Se hoje não é amanhã nem depois da manhã. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Existe chamado de perdão, existe chamados de recomeço. Eu às vezes falo para Deus o seguinte, assim, os irmãos não sabem como eu me relaciono às vezes com Deus, porque tem coisas que é você e Deus. Mas às vezes eu falo, Senhor, por que quando a gente acaba de pregar, as pessoas não já tomam a atitude e se posicionam? Aí você está aí, e eu vou chamar, você vai querer vir aqui, mas você não vai vir primeiro. Você vai ficar falando assim, se alguém for, eu vou. Hoje é um dia de tomar uma decisão sozinho. Se posicione você. Não, mas se posicione você. A pergunta hoje de Deus para mim e para você é o seguinte: cadê você, Pierre? Cadê você, Vini? Cadê você, Mateus? Onde é que você está? Onde é que você está, Samila? Onde é que você está, Giuseppe? Onde é que você está, Roberto? Onde é que você está? Você pode ficar aí
achando que está tudo bem. Mas Deus te chama para você vir aqui e ser liberto nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa hoje se localizar espiritualmente, vem aqui em nome de Jesus.